torcida do Corinthians está empolvorosa e o nome da vez é Renato Augusto. Muita gente nas redes sociais, especialmente nas páginas que reúnem os torcedores mais fanáticos, tá pedindo o retorno do meia ao clube. A ideia é simples contrato. Curto, coisa de 6 meses, salário simbólico só para ele vestir mais uma vez a camisa alvinegra e ter a despedida que merece. Mas será que isso é viável? Fui atrás para saber o que o clube pensa e o que o próprio Renato tem em mente. Conversei com pessoas influentes dentro do Corinthians e a resposta foi direta. Esquece, ele não faz parte dos planos? Fria, seca, objetiva. Mas aí entra um detalhe importante: o atual presidente do clube, Augusto Melo, está se movimentando forte nos bastidores para reconquistar a confiança da torcida. Quem me falou isso é alguém muito próximo da cúpula, alguém que já viajou com ele este ano, já esteve colado nos bastidores do clube. A ideia do presidente é clara: fazer tudo o que estiver ao alcance para ter a torcida ao lado dele. Só que por mais que a diretoria até cogitasse um aceno ao Renato por pressão popular, o próprio jogador parece já ter colocado um ponto final na carreira. Segundo uma fonte muito próxima dele, a palavra foi esquece. Sim, o próprio Renato Augusto não tem mais vontade de jogar. Ele rescindiu com o Fluminense porque não quer mais seguir como atleta profissional. A gente sabe que quando entra paixão na jogada, tudo pode mudar. E se for o Corinthians, então essa chance dobra? Afinal, o futebol tem dessas um dia, o cara diz que não joga mais no outro, já está de volta com sangue nos olhos e motivação renovada. Foi assim com tantos outros. Por isso não vou cravar nada. Mas repito, quem tá próximo ao Renato hoje garante que ele tá fora do jogo. Claro que se aparecer uma proposta muito boa, especialmente do exterior, ou se o Corinthians realmente chegar com algo concreto, aí a história pode ser diferente. Mas hoje, neste exato momento, o sentimento do Renato é de que a carreira como jogador chegou ao fim. Só que aí vem o torcedor apaixonado que não quer saber de racionalidade, que se apega à história e sonha com o camisa 8 mais uma vez em campo. E olha, eu entendo esse sentimento. Tem muito torcedor que vive esse saudosismo, que olha pra trás e quer reviver os bons momentos. Eu mesmo recebi mensagens, links, vídeos, tudo com esse clamor da fiel por Renato Augusto. Nem respondi na hora. Corri atrás de entender o que tá rolando de verdade. Fui direto nas fontes, ouvi quem está do lado do Corinthians e quem está do lado do jogador. E o cenário é esse vontade zero de voltar a jogar por enquanto. Agora, se você me pergunta, a minha opinião, eu sou totalmente contra a volta do Renato como jogador? Totalmente contra. Acho que tem hora certa para parar. E parar bem é tão importante quanto jogar bem? O próprio André Santos, ex-lateral, já falou isso, preferiu não voltar ao Corinthians para manter uma imagem boa diante da torcida e da própria família. E é isso, cara. Tem jogador que passa do ponto. A gente viu isso acontecer com o Gil, com o Fábio Santos. Ficaram além do tempo e saíram pela porta dos fundos. E ninguém quer isso pro Renato Augusto. Mas olha só, se ele quiser continuar no futebol, tem caminho? Pra mim, ele tem perfil de treinador. Sempre foi um cara que trocou ideias com os técnicos, que entendia o jogo, que participava da construção tática. Falava com o Tite, com o Mano Menezes, dava conselhos. É um cara inteligente, articulado com leitura de jogo. Por que não começar uma carreira nova como técnico? Seria lindo ver o Renato Augusto seguindo os passos do Felipe Luiz, por exemplo, que já virou auxiliar técnico. E começar ali na base sub-17, sub-20. Vai galgando os degraus. Agora, se for para trabalhar no Corinthians neste momento, mesmo fora de campo, minha sugestão é que ele espere. A situação política do clube está turbulenta, tem muita coisa pegando fogo nos bastidores e o Renato é um cara sério demais para se meter nesse ambiente agora. Na base, então, nem se fala. A base do Corinthians hoje não tem estrutura, não tem planejamento e muitas vezes acaba queimando grandes nomes. O Chicão que o diga. Tá lá e não consegue ajudar como gostaria. O clube precisa se reorganizar antes de atrair figuras como o Renato para funções internas. Até porque, com o histórico e a postura que ele tem, o ideal é esperar um momento mais propício. Agora, o que não dá é para viver de nostalgia. A gente tem que olhar para frente e pensar em renovação, em sangue novo. O Renato Augusto já fez história, uma história linda. E história boa a gente guarda na memória, não tenta repetir à força. E o que me deixa ainda mais intrigado nessa história toda é o apego que o torcedor brasileiro tem por esse retorno dos ídolos. Parece que a gente não sabe lidar bem com o fim de um ciclo.
A memória afetiva fala mais alto, os gols, os passes, os títulos ficam marcados e na cabeça da galera o jogador continua sendo aquele cara que encantava há 5, 6, 7 anos. Só que o corpo não acompanha mais. A intensidade já não é a mesma. E o futebol de hoje é físico rápido, desgastante. Não adianta só ter qualidade, tem que ter perna, explosão, ritmo. E é aí que mora o perigo trazer de volta um ídolo que não está mais no auge e pode acabar manchando a imagem que ele construiu com tanto suor. E é por isso que eu bato na tecla a volta do Renato Augusto como jogador não faz sentido. Não faz sentido nem para ele, nem para o clube, nem para a torcida. Porque uma despedida mal planejada pode virar frustração. E quando a expectativa é alta, a queda é mais dolorosa. O torcedor precisa entender que gratidão não se mede em minutos jogados ou em número de partidas. O que o Renato fez pelo Corinthians está cravado na história. E ponto final. Se ele quiser retornar ao clube que seja com outro papel, com outra função de forma inteligente planejada. Talvez daqui a pouco tempo, quando as coisas estiverem mais calmas dentro do Parque São Jorge, ele possa assumir um cargo, contribuir com a experiência que acumulou ao longo dos anos, ajudar no desenvolvimento de atletas, servir de ponte entre diretoria e elenco, mas não dentro de campo, não mais. A gente vive um momento no futebol brasileiro em que o emocional pesa mais do que o racional. A pressão da torcida nas redes sociais se transforma em pauta. Nos corredores dos clubes, os dirigentes se sentem obrigados a responder e muitas vezes tomam decisões precipitadas só para ganhar alguns likes ou tentar reverter uma maré de críticas. Mas futebol não se faz com impulsos, se faz com projeto, com planejamento, com coerência. E o Corinthians precisa urgentemente reencontrar esse caminho. Parar de pensar no que já passou e olhar para frente, olhar para a base. Investir na molecada, dar tempo de maturação, trazer profissionais sérios comprometidos com a formação, com o crescimento do clube a longo prazo. E aí entra outro ponto importante. O Renato Augusto fora das 4 linhas pode ser um nome fundamental nesse processo de reconstrução? Um cara respeitado com bagagem, com conhecimento tático e leitura de jogo? Alguém que ao lado de um treinador experiente poderia absorver tudo nos bastidores e no futuro assumir um time. Mas isso exige um ambiente saudável estável com respaldo. Coisa que o Corinthians infelizmente não oferece hoje. O clube vive uma crise política profunda com disputas, internas vaidades, promessas não cumpridas e um torcedor que não aguenta mais tanta bagunça. Jogar um nome como o de Renato Augusto nesse caldeirão é perigoso? Muito perigoso. Porque se o time não engrena, se os resultados não aparecem, a cobrança vem pesada. E nem todo ídolo suporta essa pressão, né? A gente viu isso acontecer com outros grandes nomes. Jogadores que voltaram para o clube do coração achando que iam viver o último ato com aplausos e terminaram vaiados desacreditados. É triste, mas é real. E o Renato Augusto merece mais. Merece respeito, reconhecimento, paz. Se a decisão dele é parar, então que pare com dignidade. Que ele tire um tempo, cuide da saúde, pense nos próximos passos com calma. Que se prepare, que estude, que decida o que quer fazer. E se em algum momento o destino cruzar de novo o caminho dele com o Corinthians, que seja de forma consciente, madura e estruturada. O que não dá é para querer usar o nome dele como bengala emocional, como cortina de fumaça para esconder os problemas do clube. O Corinthians precisa se resolver internamente. Precisa parar de viver de nostalgia e começar a construir um presente sólido. Porque o torcedor, por mais apaixonado que seja, já está cansado de ilusão. Quer ver futebol de verdade, quer ver projeto, quer ver entrega. E não só discursos bonitos em coletiva de imprensa ou promessas vazias nas redes sociais. E falando em projeto, me preocupa demais a forma como o clube trata a base. Hoje a base do Corinthians deveria ser o coração do time. É ali que você encontra o talento bruto, a motivação, o gás da juventude. Mas o que se vê, infelizmente, é um espaço mal aproveitado, mal gerido, onde muitas promessas se perdem antes mesmo de ganharem chance no profissional. Tem jogador que é promovido sem estar pronto, queima etapas, sente o peso da camisa, é jogado aos leões e depois descartado. Tem treinador que aparece do nada sem currículo, sem experiência e de repente está comandando um grupo sub-17, sub-20. A estrutura está comprometida. E enquanto isso, outros clubes nadam de braçada revelando joias faturando alto.
com vendas se fortalecendo financeiramente e tecnicamente. Se o Renato Augusto quisesse começar a carreira de treinador, por ali seria ótimo. Mas como está a base? Não oferece nem o mínimo para quem quer crescer, o ambiente precisa mudar. E isso passa por uma reformulação completa. Gente capacitada, projeto sério, integração com o profissional, trabalho a longo prazo. Não adianta pensar em solução mágica, não existe. O que existe é trabalho constante, sério, comprometido. E nisso o Corinthians precisa melhorar muito. O torcedor tem que entender que o clube precisa parar de olhar para o retrovisor. A história é linda, gigantesca, cheia de glórias, mas a estrada segue e o que vem pela frente só será construído com planejamento. O Renato Augusto foi gigante com a camisa do Timão, fez parte de conquistas inesquecíveis, encantou com a classe, com a visão de jogo, com a inteligência em campo, mas o ciclo como jogador parece ter chegado ao fim. E tá tudo bem com isso. Ele não precisa provar mais nada pra ninguém. O importante agora é saber fechar essa página com dignidade. E começar a escrever novas histórias, porque o futebol, como a vida, é feito de capítulos. E por mais que a gente ame reler os antigos, o que faz o coração bater mais forte é o que ainda está por vir. Que o Renato siga seu caminho com sabedoria. E que o Corinthians tenha coragem de abrir os olhos para o futuro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O futebol sul-americano foi surpreendido nesta semana por um rumor que agitou os bastidores do esporte. O Corinthians teria sido convidado pela CONMEBOL para disputar o Super Mundial de Clubes, torneio promovido pela FIFA e que será realizado nos Estados Unidos em 2025. A informação, ainda não confirmada oficialmente pelas partes envolvidas, gerou enorme repercussão entre torcedores, analistas e jornalistas esportivos, reacendendo o debate sobre os critérios de classificação e os bastidores do futebol internacional. Segundo fontes próximas à entidade sul-americana, a CONMEBOL estaria articulando a presença de clubes com forte apelo histórico e de torcida no novo formato do Mundial, que contará com 32 equipes de todos os continentes. O Corinthians, campeão da Libertadores em 2012 e do Mundial da FIFA no mesmo ano, estaria entre os nomes cotados por sua representatividade, conquistas recentes e relevância no cenário esportivo global. Embora não tenha se classificado pelos critérios técnicos mais recentes, o clube paulista poderia receber uma das vagas por convite, algo previsto dentro das regras flexíveis do torneio, especialmente para completar o número de participantes sul-americanos. A diretoria do Corinthians, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o possível convite, mas bastidores indicam que o clube já estaria se movimentando nos bastidores para confirmar sua participação, caso a proposta se concretize. A notícia rapidamente tomou conta das redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto torcedores comemoram a possibilidade de ver o clube em mais uma competição internacional de prestígio, críticos questionam a legitimidade de uma eventual vaga por convite, alegando que isso feriria o princípio do mérito esportivo. Ainda assim, o nome Corinthians tem peso. Trata-se de um dos clubes mais populares do Brasil e dono de uma trajetória expressiva em torneios continentais e intercontinentais. Sua presença no Super Mundial agregaria não apenas audiência, mas também história ao torneio. O possível convite reforça a percepção de que no futebol moderno, além do desempenho técnico, aspectos comerciais e institucionais também exercem grande influência nas decisões esportivas. Enquanto a FIFA e a CONMEBOL não se pronunciam oficialmente, o rumor segue ganhando força e alimentando o imaginário do torcedor corintiano, que sonha com mais um capítulo glorioso na história do clube no cenário mundial. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!